Olá, boa noite. Boa noite, queridos colegas professores da cidade de Canguçu. Boa noite, colegas professores das cidades vizinhas que estão participando dessa grande oportunidade de conversar sobre o ensino híbrido na Semana Pedagógica. Boa noite, professora Carla. Gostaria, especialmente de te agradecer pela oportunidade de estar trocando ideias com os meus colegas sobre esse tema que tem gerado tanta polêmica e que tem nos dado aquele friozinho na barriga toda vez que a gente fala e que a gente pensa que daqui uns dias a gente vai estar em sala de aula e vai ter que estar fazendo o ensino híbrido. Ou será que não vamos fazer? Isso tudo são temas e momentos que a gente vive que nos dão insegurança, mas eu gostaria, assim, primeiramente de já deixar claro, né, que eu não tenho a pretensão, assim, de passar receitas, né, como se diz, mas de conversar um pouquinho com vocês sobre essas inquietações que estão nos tirando o sono e sobre os desafios do ser professor, principalmente agora, nessa época de pandemia e daqui uns dias de pós-pandemia. Então, é uma oportunidade muito gratificante poder estar participando desta formação. Meu nome é Tamires, né, como eu já falei, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino da cidade de Canguçu. Atualmente eu trabalho com os anos iniciais, mas já trabalhei com a educação infantil, tenho uma longa experiência com cursos de inglês, com aulas de inglês, de língua portuguesa, já trabalhei com os anos finais, já trabalhei no ensino médio, já trabalhei como professora formadora da Universidade Federal de Pelotas, também já fui tutora OAB. Então, eu tenho uma caminhada na educação que me gera algumas inquietações, como eu já falei, e poder compartilhar algumas ideias com vocês. Eu tenho feito muita pesquisa, né, e tenho estudado bastante sobre o assunto do ensino híbrido, e algumas coisas são muito importantes da gente estar preparado nesse momento que a gente não sabe o que fazer, né? A gente não sabe se volta, a gente não sabe se não volta, a gente não sabe se continua remoto, a gente não sabe ainda se vai ser híbrido ou não, mas a atualização do professor, o estar em formação, é uma qualidade que só nós, professores, temos e que, com certeza, nos garantem a nossa essência, né? Nos fortificam, fazem com que a gente fique melhor e juntos a gente consiga se fortalecer nesse mundo da educação, que é tão cheio de obstáculos, que tem tantos desafios pela frente e que cada vez nos dá um público diferente. Então, a gente nunca está preparado. A gente tem que estar sempre buscando conhecimento. E essa semana, a professora Carla, tem sido uma grande semana e vai continuar sendo com certeza. De muitas ideias, de muitos conceitos e principalmente desse fortalecimento, né? Que mesmo à distância, né? Que a gente está à distância, mas a gente continua juntos como equipe, como colegas professores, nos fortalecendo em capacitações, conversando sobre assuntos, e isso move o ser professor. Então, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade de estar participando deste momento. Eu trago aqui para vocês algumas ideias que eu tenho estudado, que eu tenho lido sobre o assunto, para complementar a apresentação da professora Carla, né? Eu venho fazer uma participação especial na fala tão grandiosa que ela já fez, e venho trazer algumas inquietações minhas, né, a respeito da sala invertida nos anos iniciais, né? Porque muito se ouve falar da sala de aula invertida, e se a gente pesquisar na internet, nos livros, a gente vai ver que tem muito modelo de aula, que tem muita prática pedagógica voltada para o ensino médio e para os anos finais do ensino fundamental. Mas não se acha, né, não consegue se ter uma noção de como seria essa sala de aula invertida nos anos iniciais. Então, eu pensei e eu preparei para apresentar para vocês um modelo de aula que daria para ser aplicada nos anos iniciais, que é uma das minhas inquietações, né? Porque os pequenos, eles são um público é, mais, a gente precisa ter um cuidado maior com eles, né? Eles são menores, eles precisam muito da família, eles estão muito perdidos nesse tempo de pandemia,
A gente sente isso, eles estão sentindo a falta do afeto, do tocar, do cuidado, do brincar com os outros, né? Eles estão muito perdidos, né? Esses dias eu ainda conversava com o meu grupo de WhatsApp da minha turma do ano passado, que era um segundo ano, hoje, né, vai ser um terceiro, e como eu conversava com os pais sobre um possível retorno, né, que a gente ainda não tem maiores explicações aqui na nossa cidade, mas em breve, com certeza, seremos orientados de como será este retorno. E aí um menininho me questionou, mas professora, eu preciso brincar no recreio com meus amigos, né? Então, eles estão muito perdidos e a gente tem que saber lidar com essas situações e com as diversas situações que vão surgir ao longo, né, deste retorno, seja ele presencial, remoto ou híbrido, né? E para isso, nada melhor do que essa semana pedagógica, né, onde a gente veio fortalecer e onde a gente veio se orientar. Então, eu trago para vocês, vou apresentar, vou abrir aqui a minha apresentação, trago para vocês algumas ideias que me surgem para complementar, então, a apresentação que a professora Carla já fez sobre a sala de aula invertida. Não trago muitos conceitos, porque ela já apresentou detalhadamente, né, o que é, como se faz, os passos, mas vou voltar um pouquinho, então, para os anos iniciais. Então, vou compartilhar minha tela com vocês. Eu trago aqui para vocês, né, uma continuidade do que a professora Carla já falou, né? Estou fazendo uma participação na apresentação dela. Algumas inquietações que são minhas e que provavelmente de muitos professores desses desafios que a gente enfrenta como ser professor, né? É o professor de anos iniciais e a sala de aula invertida, né? Como eu já havia falado um pouquinho antes, a gente já percebeu que os estudos são muito voltados para a sala de aula invertida e que é uma metodologia que dá certo. A gente já tem estudos comprovando isso. É uma metodologia super interessante que os alunos eles gostam bastante, mas que a gente tem muito modelo de plano de aula, que a gente tem muito estudo no ensino médio e nos anos finais. Por quê? Porque os alunos já são mais independentes, eles já têm o próprio celular, né? Eles já dispõem muitas vezes de um computador e eles não precisam da presença de um adulto para estar orientando. Já nos anos iniciais, e eu me refiro aqui à pré-escola também, numa aula invertida, o que que a gente vai precisar em primeiro momento, né? Tá, em primeiro momento a internet em casa, mas em segundo momento o apoio da família, né? Se a gente não tiver um adulto ali para orientar, um aluno de segundo, de terceiro, o de quarto e de quinto, acredito que já se vira sozinho. Mas até o terceiro ano, o aluno ainda não domina muito, né, esse buscar, esse pesquisar na internet, no celular, no computador, que seja. Então, a gente vai precisar da família. A gente já viu com a experiência do ano passado, de 2020, no ensino remoto, que a participação dos pais, que a participação da família, que a orientação de um adulto ali faz toda a diferença na aprendizagem dos alunos. Aqueles alunos que tiveram a família por perto, que tiveram um adulto dando apoio, eles foram 10, eles tiveram conhecimento, eles realizaram aprendizagem, eles avançaram e eles estão preparados para seguir. Mas aqueles alunos, né, que a gente teve, várias escolas tiveram, que não tiveram o apoio do pai, que não tiveram o apoio da mãe, que não conseguiram entrar no celular da mãe e do pai, que os pais não puderam auxiliar por N motivos, eles não conseguiram. Eles não têm essa autonomia de buscar sozinhos e a gente viu que eles não progrediram, pelo contrário, em muitas disciplinas, né, em muitos componentes curriculares regrediram, inclusive no processo de alfabetização, né? Como eu tinha um segundo ano, eu pude presenciar isso em alguns casos. O segundo ano e o terceiro, que são ali aquele fechamento da alfabetização, tivemos uma regressão. Então, a sala de aula invertida nos anos iniciais nos mostra isso. Precisamos da família. Se tem uma coisa boa do ensino remoto, na minha opinião, foi essa aproximação escola-família. A gente viu que dá certo, a gente viu a potencialidade que isso gera
né, para a vida do nosso aluno e para o aprendizado também. E é uma coisa que eu gostaria muito de continuar, né, e o ensino híbrido ele possibilita isso, essa aproximação família e escola, que no ensino tradicional que a gente vinha fazendo, a gente não estava mais vendo isso, a gente estava vendo um depósito de crianças na escola, onde o professor ensinava, educava, ensinava desde dizer obrigado, com licença, e ainda passava todos os componentes curriculares, e a família estava deixando por conta da escola. E o ensino remoto veio para romper um pouco com isso, né? Veio para mostrar para os pais o quão difícil é estar em uma sala de aula, o quão difícil é para o professor atender 20, 15, 25, 30 alunos. Muitas vezes os pais já estavam reclamando com um filho sozinho em casa, né? Não estavam conseguindo dar conta, então eles conseguiram se colocar no lugar do professor, em alguns casos, né? Na grande maioria, posso dizer. Claro que a gente teve, né, situações contrárias, mas eu estou pensando aqui no que foi bom. Essa aproximação, família e escola, foi uma grande conquista do ensino remoto. E que bom que continue. E isso é muito importante, isso faz a diferença na vida dos nossos alunos. Né? Então, eu trago para iniciar minha apresentação uma frase bem atual que o professor Peçanha, ele está postando nas redes sociais dele, e eu acompanho, gosto muito do professor Peçanha, e eu trago, então, para a gente começar a discutir esse retorno nos anos iniciais e essa sala de aula invertida. Então, ele diz o seguinte, né, professores, cuidado com as apostilas, cuidado com os livros didáticos e cuidado com os manuais. Eles verdadeiramente não são necessários agora nesse período que a gente está retornando, que a gente está saindo de uma pandemia, nem estamos saindo, na verdade, né? O foco é no aluno, saber como ele chega, o que ele traz e o que ele está precisando. Atenção aos olhos brilhando na sua frente. Esqueça os sumários. Quando eu li isso para mim, assim, foi extremamente significante. Porque a gente sabe, como professor de anos iniciais, o carinho e a atenção que a gente recebe dos nossos alunos. A gente sabe a diferença que a gente faz na vida deles. Se faz também no ensino fundamental e no ensino médio, se faz. Mas aquele aconchego, aquela construção ali, daquele afeto que a gente tem nos anos iniciais, não tem preço. Tem valor, mas não tem preço. Então, o professor Peçanha nos traz esse pensamento e eu começo falando na minha apresentação sobre isso porque é o que eu penso. Nesse momento, os nossos alunos, eles estão precisando muito mais do nosso olhar, muito mais do nosso cuidado com eles do que sumários, do que roteiros de conteúdos a serem passados. É claro que isso é importante, é claro que é. A escola é isso, é ensinar conteúdos. Mas neste momento que a gente está vivendo, é muito importante que a gente consiga olhar o ser do nosso aluno, que a gente consiga ver ele lá dentro. Porque esses alunos que vão chegar para nós, eles sofreram muito com a pandemia, ainda estão sofrendo. Muitos deles estão obesos, depressivos, inquietos, rebeldes, sofrendo com a pressão da alta tecnologia, né? Porque agora as famílias se obrigaram a ter que liberar um pouco mais de tecnologia. Então, esse aluno, não está sabendo lidar, muitas vezes, com o confinamento, né? Então, a gente tem que ter esse olhar. A primeira coisa nesse retorno de 2021 é trabalhar esse ser do meu aluno. É olhar para dentro do meu aluno. É ver o que ele está precisando. É cuidar dele, é acolher. É esquecer um pouco a apostila, os livros didáticos, porque os livros didáticos não são pensados para o ser do meu aluno. Eles são pensados para o meu aluno adquirir conhecimento. E nesse momento, adquirir conhecimento é extremamente importante. Eu sou defensora de que a escola tem que ensinar. Mas, no momento delicado que a gente está vivendo, que nós mesmos, adultos, professores, formados, estabilizados, já temos uma família, também a gente não sabe lidar em muitos momentos. Imagina a nossa criança, que de repente perdeu os amigos, que de repente perdeu a professora presencial, que de repente ficou trancada dentro de 4 paredes. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Né? O primeiro tópico que eu gostaria de refletir, assim,
o nosso grupo que participa hoje da nossa formação é esse. E aí o Peçanha ainda fala mais um pouquinho, né? Esse cuidado será muito importante. Então, aqueles professores ávidos por entulhar conteúdos nos alunos terão que ter, no mínimo, essa percepção humanizada. Nem sabemos se será possível trabalhar conteúdos inicialmente. As competências socioemocionais é que são prioridades. Depois, gradativamente, vamos elaborando o percurso em sintonia com a criança e com a família. Então, esse pensamento dele, para mim, é chave da minha apresentação e é chave do que eu penso e é chave também do nosso retorno, né? Vamos pensar o nosso aluno. A própria BNCC, ela traz os conteúdos, as competências socioemocionais, então vamos aproveitar esse momento para trabalhar isso, para pensar no ser, para ser humanizado. O mundo está precisando muito dessa humanização. O nosso aluno está precisando muito desse acolhimento. Seja online, mas vamos tentar, mesmo que online, fazer esse acolhimento nos primeiros dias de aula. Vamos esquecer um pouco o currículo e vamos focar mais nesse ser do nosso aluno. Vamos fazer ele voltar a perceber que ele existe, que ele faz parte de uma escola, de uma sala de aula e que mesmo à distância a gente está unido, né? Isso é muito importante. E então, os estudos modernos que falam sobre o ensino híbrido, né, sobre as metodologias ativas, eles trazem 10 competências para o professor moderno. 6 delas já fazem parte do professor tradicional, né? Ser comprometido, preparado, organizado, tolerante, aberto a perguntas, contador de histórias, né? Uma coisa que chama muito o ser do aluno é a contação de história, assim, não vamos deixar morrer isso nos anos iniciais. Mesmo no 5º ano, eles adoram contação de história, eles viajam, eles se percebem dentro da história, eles se identificam com personagens, eles conseguem sair daquele mundo angustiante que eles estão em determinados momentos, e a contação de história é maravilhosa. Então, eu digo assim, professores de anos iniciais, contem histórias. Ser contador de história não faz bem só para o aluno, mas também para o professor. É muito importante esse tópico ser trabalhado. E o professor, então, de um ensino híbrido, ele deve ser também inovador, né? Ele tem que tentar inovar, ele tem que buscar, né? Ele tem que se adaptar às coisas modernas, às tecnologias. Ele tem que estar sempre em formação, como a gente está fazendo aqui agora, né? Trocando essa experiência, escutando outras pessoas. Ele tem que ser um entusiasta de novas tecnologias, e para alguns professores esse é um ponto bem importante, que é um ponto difícil, né? Tem professores que são de uma geração que não é tecnológica, então isso se torna um desafio muito grande, né? E eu vejo, assim, a preocupação dos professores em se tornar um entusiasta das novas tecnologias. E uma dica para isso é usar o próprio aluno. Vamos se aliar do aluno, vamos nos aliar do que ele sabe. O aluno domina a tecnologia, o aluno domina a gravação de vídeo. Os nossos alunos, eles dominam as tecnologias, então eles podem estar nos ajudando, eles podem estar nos trazendo conhecimento. É o aluno no centro. Isso é o ensino híbrido, o aluno é o foco, ele também sabe transmitir conhecimentos. Então, vamos aproveitar isso e vamos ser um entusiasta das novas tecnologias. Então, o professor moderno também, ele é social, né? Essas redes sociais, esse social, esse é muito importante, porque envolve muitos alunos, né? E ele é conectado, ele está ligado no que está acontecendo na mídia, nas redes sociais, ele é uma pessoa ligada, né? Como é difícil ser um professor moderno, vocês não acham? A gente tem tantas cobranças, a gente tem tantos planejamentos, a gente tem que cumprir com tantas coisas burocráticas, né? Tantos documentos que a gente tem que preencher. Mas esse é o diferencial da nossa profissão, né? Esse é o diferencial. A maioria das profissões, elas fazem graduação e, tu vai tendo a prática ali, tu vai te tornando um profissional reconhecido. E o professor não, o professor está sempre em busca, né? E isso é uma coisa nossa, isso é uma coisa do professor, sabe? São poucos professores que eu conheço que não gostam de estar sempre em busca do novo, estar sempre participando de capacitação.
O professor moderno, ele tem que ser um professor especial. Ele tem que ser um professor que toca no aluno. Ele tem que ser um professor que toca lá dentro do aluno, né? Não é o tocar, o contato físico, é o que toca o coração, é aquele que marca para sempre, né? Mas que marca não negativamente, que marca porque é uma pessoa próxima do seu aluno. Então, essas também são umas inquietações dos desafios de ser professor, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter com o nosso aluno faz parte também dessas competências, né, que os estudos trazem, né, do professor moderno. Então, eu vou retomar algumas coisinhas sobre o ensino híbrido, só para complementar a apresentação da professora Carla, né, porque já ficou muito claro tudo isso que eu vou falar, mas vou revisar algumas coisas. Então, né, a gente tem o ensino híbrido, né, onde o aluno, ele é ativo, ele está envolvido pela tecnologia e, especialmente, ele é protagonista do conhecimento. Ele é protagonista da sua aprendizagem. Ele faz parte, ele ajuda o professor a escolher o que aprender. E ele ensina o professor e ele ensina os outros colegas. Então, ele é protagonista, ele vai ir atrás do conhecimento. Ele vai buscar as fontes. Ele vai ler os textos sobre o assunto. Ele vai determinar até onde, até que ponto eu quero conhecer. Então, ele é ativo, tá? E o professor também é ativo, né? O professor, ele não fica passivo diante do ensino híbrido. Pelo contrário, o papel do professor, ele fica muito mais relevante dentro do ensino híbrido. Porque o professor é que vai determinar, ele vai decidir, ele vai apontar caminhos para o aluno aprender. Ele vai ajudar o aluno a pesquisar na internet fontes seguras, porque nem tudo que está na internet é verdadeiro, né? Muitas pessoas acham que, está escrito na internet, está escrito no WhatsApp, me mandaram no Facebook, é verdadeiro, não é. A gente tem aí um índice alto de fake news, de notícias falsas, de conteúdos errados na internet, né? Esses dias eu pesquisava sobre o novo acordo ortográfico, numa palavra que me surgiu dúvida, né? E eu achei fontes na internet que estavam erradas, né? E aí eu fui atrás de livros e tal, e realmente, assim, eu vi que estava errado e realmente estava errado. E está lá na internet para ser pesquisado. Então, o professor do ensino híbrido, ele tem esse papel. Ele vai ensinar o aluno a pesquisar nas fontes confiáveis, a fazer várias pesquisas, a discutir sobre o assunto, sobre o tema, sobre o seu conhecimento, e todo esse processo de vai e volta, né, forma o que o Piaget dizia, né, da acomodação e da assimilação. Então, esse conhecer, esse vai, esse ler, esse pesquisa, esse não está certo, esse serve, isso tudo vai ajudar o aluno a desenvolver os esquemas que ele vai transformar em conhecimento. E uma vez transformado em conhecimento, assimilado, vai ficar ali para gerar novos conhecimentos. Então, o professor, ele é super dinâmico, né? Ele é mediador entre a experiência que o aluno já tem, entre a experiência que o próprio professor tem e entre o conhecimento. Ele ensina como buscar, como eu tinha falado. Então, o papel do professor, tem pessoas que pensam, tá, agora, então, o professor não precisa existir, né? O professor morreu. Não, pelo contrário, agora o professor ressuscitou. Agora o professor, ele saiu da acomodação dele, do mundinho de escrever no quadro, o aluno copiar, e ele vai botar o aluno no centro, a pesquisar, a construir conhecimento, e ele vai aprender junto, né? Porque nós não somos os donos dos saberes, nós falhamos, nós temos dúvidas, e nós vamos construir junto com os nossos alunos. Então, nesse sentido, a gente vai ter, como mostra ali o desenho, né? Uma sala de aula e uma casa, né? Um lar com internet, e esse é um dos desafios que eu quero falar também, que a gente encontra, principalmente aqui na nossa cidade, alunos sem internet. E no meio disso, a gente tem o ensino híbrido, que ele não se dá só em casa e não se dá só na escola. O ensino híbrido é essa mescla, né? Diferente de tudo que a gente já viveu. A gente já viveu a sala de aula, o ensino presencial, todos os dias o aluno lá copiando, escrevendo, realizando atividades.
E a gente já viveu ano passado o ensino remoto, onde o aluno nunca vai na escola, onde ele é mediado pelas tecnologias a fazer as atividades e a estudar em casa, sozinho ou com sua família. O professor, ele é apenas online, nunca existe presencial. Esse é o remoto. E o híbrido não é nem uma coisa e nem outra. O híbrido é este meio aqui, onde o aluno, ele vai na escola, ele exercita, ele pratica e ele retorna para sua casa e tem a prática e tem a teoria e vai fazer leituras e vai estudar também. Então, o híbrido é essa mescla, é uma complementação do ensino, né? Casa e escola, escola e casa. Então, assim, a gente pode dizer que o ensino híbrido é uma metodologia ativa que se caracteriza por mesclar dois modos de ensino, né? O online, que é em casa, que geralmente o aluno estuda sozinho, aproveitando o potencial da internet, que não é o caso dos anos iniciais, o aluno estuda com os pais ou com uma pessoa responsável, ele ainda não é preparado e nem tem maturidade de estudar sozinho. Isso a gente tirou de lição no ensino remoto, a gente presenciou como professores dos anos iniciais. Tenho certeza que quem trabalha com os pequenos aqui concorda comigo. O aluno do ensino fundamental 2, ele estuda sozinho, né? Estuda, às vezes, se tivesse um acompanhamento, ele teria rendimentos melhores. O aluno do ensino médio se domina, mas o aluno dos anos iniciais, ele precisa da companhia do mais velho, do adulto, da mãe, do pai, que vai orientar. Ele consegue fazer as coisas sozinho, claro que sim, mas ele precisa dessa orientação, ele precisa desse aconchego, né, de ter alguém para orientar. Então, o ensino híbrido, ele vai mesclar, né, este online e o offline, que é na escola, que é o nosso presencial, que é o momento que o aluno estuda em grupo, com o professor, com os colegas, que ele vai discutir ideias, que ele vai trocar experiências, que ele vai desenvolver a oralidade. Uma coisa que a gente precisa muito focar nas séries iniciais, né, nos anos iniciais, é a oralidade, porque o nosso aluno cresce, ele se torna adulto e ele tem medo de falar em público, ele não consegue expressar os seus sentimentos, ele sabe tudo na cabeça, mas ele não consegue passar. A gente consegue perceber adultos hoje assim, e isso tudo poderia ser trabalhado nos anos iniciais. Aonde? No ensino offline, esse de sala de aula, que a gente não foca tanto no escrever, no copiar do quadro, mas a gente dá a oportunidade para o aluno debater, para o aluno discutir, para o aluno contar histórias, para o aluno falar da vida dele, para o aluno se desenvolver como ser total, né? Como ser social, como ser emocional, como ser intelectual. Então, o aluno é um todo, e a gente precisa estar apto a desenvolver esse todo. E o ensino híbrido nos dá essa oportunidade, desenvolver o nosso aluno como um todo, porque eu tenho um momento para ele ter o teórico, que vai ser mais em casa, e eu tenho a sala de aula para me explorar as múltiplas capacidades dos meus alunos, né? E uma coisa muito importante, que é um ganho do ensino híbrido, é para a educação. Ele consegue respeitar o ritmo de aprendizagem de cada aluno. Eu estando em sala de aula no ensino híbrido, eu posso formar grupos diferentes, eu posso trabalhar atividades diferentes, respeitando cada aluno, né? E isso já me traz uma ideia de inclusão, porque às vezes a gente lida com inclusão em sala de aula que não é uma inclusão verdadeira, né? A gente está com alunos que não estão incluídos, e o ensino híbrido, ele nos possibilita isso, eu incluir o aluno sobre um tema geral, mas respeitando o ritmo dele, dando atividades diferenciadas para cada um, de acordo com o ritmo que eu vejo que ele está progredindo, que ele está apto a fazer, né? Então, isso é um ganho do ensino híbrido, né? E aí eu pergunto para nós, professores e professoras, o que precisamos no ensino híbrido? Nossa, tão difícil responder, né? O que precisamos no ensino híbrido? Nossa, é tão difícil, é tanta teoria, eu preciso estudar tanto, ainda não consegui entender bem o que é esse ensino híbrido. Então, o que a gente precisa em primeiro momento? Aproveitar as melhores condições que nós já vivenciamos no ensino presencial e as melhores condições que nós também já presenciamos no ensino remoto, para que então, no ensino híbrido, possamos criar possibilidades eficazes para o conhecimento do nosso aluno. É isso que precisamos. Não precisamos ser super-heróis,
não precisamos ser doutores em ensino híbrido, não precisamos ler 300 livros, 300 artigos, assistir 500 vídeos. Precisamos pegar a nossa prática, que cada professor tem a sua. Cada professor entende de uma forma, cada professor lida com seus alunos de uma forma. Então, o que a gente precisa neste momento que é tão delicado, que a gente ainda não sabe a receita, que a gente ainda não sabe se vai acontecer ou não? A gente precisa tirar lições. O que foi bom no ensino remoto, o que já sempre foi bom no ensino presencial, e unir essas coisas boas para fazer o ensino híbrido. Uma das coisas que eu vou dizer de novo, né, vou ser repetitiva, mas que para mim é muito essencial, o que foi bom no ensino remoto foi essa aproximação família-escola. Isso foi muito positivo, né? Então, isso é uma coisa que eu quero tirar para levar para o ensino híbrido. Então, a gente precisa pensar na nossa prática, o que a gente já vivenciou, e para seguir atuando, para seguir fazendo o nosso melhor. E ainda, professores, o que precisamos? De uma forma bem clara aqui, praticamente desenhada. Precisamos da escola, de uma escola ativa, de uma escola que acolhe, de uma escola que vê o ser, de uma escola que busca o aluno. Precisamos da família, né? Uma família ativa, uma família receptiva que está pronta a ajudar seu filho. Precisamos ter um nosso aluno como centro, ele é o objetivo, ele não estou fazendo uma aula para encher papel, para dar para minha coordenadora olhar, para ser a melhor professora da escola. Eu tenho que fazer a minha aula pensando no meu aluno, ele é o centro, o que ele quer aprender, o que ele vai aprender, o que ele precisa aprender. E aí a gente tem, no ensino híbrido, a gente precisa muito de uma coisa que para mim é um grande desafio, que é da internet. A gente precisa de internet na escola, não temos. Às vezes temos, mas aquela internet que falha, que não dá para fazer um trabalho contínuo. Precisamos de internet na família. E a gente viu que, sei lá, 80, 85, até 90, eu me arrisco a dizer, 90% das famílias da nossa cidade de Canguçu, não vou falar dos outros municípios porque eu não estudei a realidade, mas da nossa realidade aqui, no município de Canguçu, 85, 90% das famílias não tem uma internet boa, aquela internet de qualidade que vai rodar um vídeo, que eu posso entrar numa plataforma, que eu posso fazer uma pesquisa no Google. Eles têm internet por dados no celular, que acaba rapidamente, que é usada para WhatsApp, e que se o aluno tentar entrar no Google, já consome os dados e já ficam sem internet. Então, esse é um grande desafio. É um desafio a ser pensado pelos nossos superiores, como vamos fazer isso, como poderíamos possibilitar uma internet de qualidade, porque isso pode ser um grande desafio no ensino híbrido. A gente já viu que foi no ensino remoto, né? As famílias tinham os dados ali, e eu tinha mães que me relatavam assim, professora, eu vou sair do grupo, me manda as atividades no privado, porque o meu celular, ele baixa todas as atividades que todos mandam, e eu fico sem dados no mesmo dia que eu coloco o crédito. Né? Então, a gente lidou muito com essa situação, e eu não tenho nenhuma resposta e nenhum pensamento sobre isso para dizer para vocês. Só tenho essa inquietação. O que faremos com os alunos sem internet? E os alunos do interior, que são a nossa maioria, também não têm uma internet de qualidade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Isso é a questão de política pública, sim, né? A gente precisa ter essa política pública bem desenvolvida nos municípios, porque agora o ensino mudou. A gente percebeu que o ensino, que o Covid-19, ele veio para transformar a educação, para ter um antes e um depois, e esse depois, ele é baseado na internet. Então, é preciso ter uma política pública que faça alguma coisa por esses alunos, até pelos professores, porque muitos professores também não têm uma internet de qualidade e isso dificulta muito o trabalho, né? Então, eu deixo, assim, para a gente pensar que esse será um dos maiores desafios que a gente vai ter pela frente, a falta de internet, né? E aí eu entro, então, para conversar um pouquinho com você sobre a sala de aula invertida.
Tudo isso a professora Carla também já falou, mas eu venho aqui trazer a sala de aula invertida como uma possibilidade positiva e que pode sim ser usada nos anos iniciais, desde que a gente tenha uma família presente, que a gente consiga fazer esse contato com os pais, com a família, que a gente consiga despertar no nosso aluno como e por que ele está fazendo aquilo, né? Explicar realmente o que é a sala de aula invertida, porque uma aula invertida é uma metodologia em que o professor propõe um conteúdo e os alunos já entram em contato com ele em casa, por meio de materiais digitais, como videoaulas, apresentações, podcasts, leituras. Então, tudo aquilo que a gente fazia em sala de aula, eu vou trabalhar o solo. Então, eu trago um texto sobre o solo, os tipos de solo, trago imagens, vamos copiar um texto, e eu levo 2, 3 aulas copiando aquele texto, porque tem alunos que são mais demorados. Isso tudo a gente não vai mais fazer em sala de aula. Isso tudo já é para o aluno fazer em casa. A gente prepara isso para o aluno fazer em casa. E a gente ganha esse tempo para trabalhar outras coisas em sala de aula, para discutir mais, para problematizar mais, para trabalhar mais a prática, né? Então, isso não significa que o papel do professor diminua, como eu já tinha falado. Pelo contrário, o professor fica ainda mais necessário para a construção do conhecimento, tendo em vista que após o estudo individual, ou no nosso caso, né, em família, os alunos vão para a sala de aula tirar dúvidas, debater, trazer assuntos complementares e desenvolver projetos e atividades no grande grupo. Justamente o contrário do sistema tradicional, em que o aluno aprende em uma aula expositiva primeiro e faz a tarefa de casa sozinho depois, né? Geralmente a gente faz isso, né? A gente dava o texto, explicava o conteúdo, trazia exemplos, trazia um material concreto e deixava aquela parte prática que o aluno ia pesquisar, que o aluno ia exercitar para casa. E muitas vezes essa parte prática não retorna, né? Porque a gente sabe que os alunos não... muitos fazem o tema, a grande maioria, mas tem aquele que não faz. Então, isso tudo são novas possibilidades que estão se abrindo para a gente poder potencializar ainda mais o processo de ensino e poder ativar ainda mais todas as capacidades que o nosso aluno tem. E isso já dá para começar, sim, na pré-escola, nos anos iniciais, porque o nosso aluno ele vem cada vez mais esperto, ele vem cada vez mais ativo e cada vez mais desenvolvido, né? A gente sabe que a tecnologia possibilitou isso, né? Ela desenvolveu muitos aspectos do nosso aluno da pré-escola que antigamente um aluno de 5º ano não atinava, né? Não, mas a gente sabe que isso também tem um outro lado, tem um lado negativo, né? Que o aluno está mais agitado, que o aluno ele precisa, que ele não sabe muitas vezes escutar o professor. Então, isso tudo agora a gente vai ter tempo para trabalhar na sala de aula. A gente vai poder trabalhar essas habilidades usando uma aula de sala de aula invertida. Ah, eu tenho que fazer sempre aula invertida? Claro que não, né? Isso é uma metodologia para ser usada de acordo com a necessidade do professor e de acordo com a realidade de cada turma. Eu posso fazer uma vez por semana, eu posso fazer cada 15 dias, uma vez por mês, mas é interessante já ir fazendo, já ir exercitando o meu aluno neste retorno à sala de aula invertida, porque é uma das metodologias dentro do ensino híbrido que dá certo, que dá muito certo. E a gente já tem relatos de muitos professores que usam e que se apaixonaram pela sala de aula invertida e os alunos também. A gente tem muitas experiências positivas, então é algo que a gente pode explorar. E como fazer, né? Não há receita, cada professor vai ter que ir inventando os seus meios. Mas eu trouxe aqui um exemplo, né, que eu vou apresentar daqui a pouco, que pode dar um caminho, mas não quer dizer que seja o único caminho, nem a única possibilidade. É só um exemplo que eu trouxe, que eu mesmo criei, para a gente poder discutir um pouquinho mais ainda sobre esse tema em sala de aula. Então, a sala de aula invertida, ela é o oposto da aula tradicional, né? Como eu já tinha falado isso aqui, né? Traduzo nessa imagem. Primeiro, na sala de aula tradicional, a gente tinha a leitura, a escrita e as atividades em casa. E no invertido, não, né? Tá bem invertido mesmo. Em casa eu faço a leitura, eu faço o teórico, eu copio o texto. Em sala de aula a gente vai fazer as atividades, né? E Morin, 2014, ele considera a sala de aula invertida como um dos modelos mais interessantes da atualidade para mesclar tecnologia com metodologia de ensino, pois concentra no virtual o que é informação básica e na sala de aula as atividades criativas e supervisionadas, uma combinação de aprendizagem por desafios, projetos, problemas reais e jogos. Então é exatamente isso. Essa frase do Morin, ela fecha, né, o entendimento sobre sala de aula invertida. Ela vai mesclar a tecnologia e vai utilizar a metodologia
para tirar um pouco o aluno do que não é necessário e trazer ele para dentro da tecnologia, mas para dentro da tecnologia para buscar conhecimento, né? Para fazer pesquisas, para trazer as leituras, para buscar o ler, o aprender. E lá na sala de aula, então, a gente vai poder exercitar o nosso aluno e ver realmente o que ele sabe e o que ele não sabe, porque eu vou ter tempo de analisar as atividades do meu aluno. E uma coisa muito interessante também dentro da sala de aula invertida, que é uma possibilidade que traz para a gente, é que ela se concentra no virtual em casa, né? Mas não quer dizer que na sala de aula eu não possa trazer também o virtual. Eu posso, dependendo das minhas condições, dependendo da internet da minha escola, né? Eu posso trazer. E não quer dizer que o aluno ele tenha que copiar tudo que ele vai pesquisar. Isso é uma habilidade que a gente também tem que começar a trabalhar até em nós, professores. Eu também tenho que começar a trabalhar isso. No ensino remoto, o que a gente viu muito? Não é uma crítica, né? São vivências. O aluno, ele recebia as atividades, ele imprimia tudo, né? Inclusive, eu fiz isso com meu filho. Eu imprimia tudo, todas as atividades, e ele só realizava. Isso daí não é necessário no ensino híbrido. O aluno, ele tem que começar a aprender a ler na tela, né? Isso é uma dificuldade que a gente tem de ler na tela e não ter que anotar, né? A gente é daquela época ainda que precisa anotar, que precisa fazer o resumo, que precisa ler, marcar com marca-texto, deixar bem colorido o texto. O ensino híbrido também vem romper um pouco com isso, né? Eu preciso treinar a habilidade do meu aluno de ler na tela e de entender o que ele está lendo na tela, né? Ler com fluência, né? Começar lá na alfabetização, porque não? Leituras em tela é muito importante. E então, se quer fazer anotações, faz um resumo, anota só as ideias principais, né? Mas esse negócio de copiar, de imprimir tudo, isso é desnecessário no ensino híbrido. A gente não tem que imprimir tudo, a gente tem que imprimir o necessário, a gente tem que copiar o necessário, né? E porque gera muito acúmulo de papel, isso também é um desgaste para o meio ambiente, tudo é tema de sala de aula, tudo pode ser debatido, tudo pode ser negociado com os nossos alunos, a gente tem que debater esses temas com eles e fazer eles entenderem também, né? Por quê? Porque chegou no final do ano aquele horror de folha, muitas desnecessárias, muitas a gente perdeu, então a gente poderia ter se organizado de uma forma diferente, né? Então, isso também são inquietações e são desafios para o ser professor, né? Então, o conceito básico de de inversão da sala de aula é fazer em casa o que era feito em aula, por exemplo, assistir palestras, e em aula o trabalho que era feito em casa, né? Ou seja, resolver problemas. Trata-se de uma abordagem pela qual o aluno assume a responsabilidade pelo estudo teórico e a aula presencial serve como aplicação prática dos conceitos estudados, né? E então, no meio de tudo isso, a gente tem na sala de aula o professor que guia atividades aos seus alunos, que possibilita que trabalhem as mesmas atividades ou atividades diferenciadas de acordo com o ritmo de aprendizagem que eu já tinha falado e de acordo com a necessidade de cada aluno, né? Então, a sala de aula invertida, ela vem nos trazer isso. E aí eu penso assim, todos os estudos que eu fiz e as pesquisas que eu realizei têm a aula invertida e eu tenho 3 etapas para fazer uma aula. Eu tenho o antes da aula, eu tenho o durante a aula e eu tenho o depois da aula. Então, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de aula para os anos iniciais que eu elaborei. Não sei se é o ideal, não sei se é boa, se é ruim, não sei se vai dar para todo mundo, mas é um exemplo. É uma maneira da gente começar a pensar nessa sala de aula invertida para os anos iniciais. Com certeza, essa aula pode ser aplicada de terceiro ao quinto ano, com certeza, mas já pode ser, de repente, no segundo ano, porque é um tema que está na BNCC e que está em todos os anos, né? Porque o ensino fundamental dos anos iniciais é uma sequência, né? A gente vai sempre. É igual o ensino de língua estrangeira, a gente vai sempre aprofundando. Cada ano a gente vai aprofundando. Os mesmos temas vão sendo aprofundados. Então, com certeza, não é assim, ó, não é uma receita, como eu falei. É um exemplo que eu preparei, pensando na minha turma de terceiro ano, que dá para fazer uma aula invertida. E eu vou apresentar para vocês, então, esse modelo de aula, porque a gente também precisa da prática, né? A gente escuta muito a teoria, a gente lê muito, mas a gente, como professor, a gente gosta de ver na prática, né? Então, eu resolvi fazer isso, assim, fazer um plano de aula
um modelo de plano de aula invertida para quem trabalha nos anos iniciais, tá? Então, eu trago aqui um exemplo de aula para vocês. Eu criei, então, esse exemplo de aula para um terceiro ano do ensino fundamental, mas dá para ser usado, assim, ó, em terceiro, quarto e quinto, segundo, e adaptada para um primeiro, com certeza. Quais são os componentes curriculares que eu vou usar nessa possível aula invertida? Língua portuguesa, matemática e arte. Fiz uma integração, tá? Aí eu trago as habilidades da BNCC que eu vou trabalhar, tá? E como habilidade socioemocional, eu escolhi a comunicação, né? Esse ato de se comunicar, de expressar o que eu estou sentindo, de conseguir explicar o que eu estou pensando, que os nossos alunos têm dificuldade e que eles crescem e levam para a vida adulta isso. Então, eu decidi trabalhar esse ponto nesta aula, tá? Então, eu fiz um resuminho da aula. Pretende-se trabalhar o gênero de carta pessoal com os alunos do terceiro ano, apresentando-lhes a estrutura típica desse gênero textual, sua importância e os motivos de atualmente não usarmos com frequência esse tipo de escrita para a comunicação. Além disso, pretende-se trabalhar a escrita, as formas geométricas, a comunicação e realizar um intercâmbio entre a carta e os meios tecnológicos que usamos hoje para nos comunicarmos rapidamente, como o WhatsApp e o Messenger. Então, qual seria o primeiro passo da minha aula? O antes da aula, lá em casa do meu aluno. Isso aqui tudo eu vou preparar, eu vou ter o meu planejamento prévio e eu vou possibilitar isso para o meu aluno. Pode ser pelo grupo do WhatsApp, pode ser por uma plataforma que eu criei para minha turma, pode ser por um blog que eu criei para minha turma, mas eu vou enviar isso para ele pelo e-mail, não sei. O professor ele tem que ter o seu recurso, né? O que mais tem dado certo é o WhatsApp. Então vamos pensar no WhatsApp. Eu vou mandar esse primeiro passo da aula, que vai ser feito em casa, para os meus alunos realizarem com a família, porque os anos iniciais precisam dessa integração, tá? Então, o que eu escrevi aqui? O professor prepara os conteúdos teóricos, com leituras, escritas, vídeos, explicando o que é uma carta, para que serve, qual é a estrutura textual. Além disso, os alunos serão incentivados a realizar uma pesquisa que dará subsídios para as atividades propostas durante a aula, que é o segundo passo. Esse material pode ser passado pelo grupo da turma, por e-mail, pela plataforma, pelo blog, pelo WhatsApp, como eu havia falado. Em último caso, meu aluno não possui internet em casa, eu posso mandar isso impresso para ele, tá? Em último caso. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Aí eu escrevi o seguinte: eu vou mandar isso para os meus alunos, tá? Queridos alunos do terceiro ano, vamos estudar sobre as cartas? Vocês sabem o que é uma carta? Assista ao vídeo que está no link abaixo para descobrir tudo sobre uma carta. Daí tem um videozinho aqui no link que os alunos vão clicar e vai ter uma professora do terceiro ano, toda lúdica, explicando o que é uma carta, para que serve uma carta, como que se envia uma carta, quais são os passos para escrever uma carta. Um videozinho curto de 3 minutos, se eu não me engano, bem lúdico, tá? Isso faz parte da sala de aula invertida na parte que o aluno faz em casa. E aí eu tenho atividades para o aluno fazer em casa, tá? Atividade 1. Agora, com base no vídeo, completa as informações, escrevendo o texto que segue em seu caderno de português. Então, como eu sou daquelas professoras que acredita que a escrita desenvolve muito o cérebro, o desenvolvimento do cérebro do aluno, nos anos iniciais eu preciso priorizar ainda a escrita do meu aluno. Então, em casa, eu vou pedir para o meu aluno escrever esse texto, características das cartas pessoais, que ele vai completar os espaços com base no vídeo que ele assistiu anteriormente. Então, ele vai ter que assistir esse vídeo uma, duas vezes, não sei, dependendo da ajuda que ele vai ter, dependendo do ritmo dele, e ele vai copiar esse textinho no caderno. Copiar, não imprimir. Eu quero ver a letra do meu aluno. Isso é muito importante, o traçado. Estudos mostram que o traçado desenvolve o cérebro, desenvolve muitas áreas do conhecimento. Então, ainda é importante nos anos iniciais a gente priorizar essa habilidade, a escrita à mão, o traçado, né, a caligrafia. Então, aí eu trouxe um texto que o aluno vai estar aprendendo sobre como fazer carta e vai estar pesquisando lá no vídeo, tá? Eu não vou ler para não ficar muito demorado, porque eu acabo falando demais. Aí eu tenho atividade 2 para ele fazer em casa. Pesquise e lê com sua família uma carta, pode ser uma carta pessoal de seus familiares ou de um modelo da internet. Muitas famílias guardam cartas que se mandavam antigamente. Eu lembro, assim, da minha mãe receber cartas, e aquilo era maravilhoso, assim, ela abria aquela carta que vinha com selo e aquela escrita de outra pessoa, eu achava muito legal.
E aí, se a família tem isso, o aluno vai lá pesquisar, né? Isso já é uma atividade que envolve a família, né? Que traz uma história por trás. E se a família não tem, pesquisa na internet um modelo de carta para o aluno conhecer. Ele já estudou a estrutura no vídeo, ele já escreveu o texto no caderno, ele já sabe o que é um remetente, o que é o destinatário, então ele vai ver isso na prática. Um exemplo de carta. Ele vai ler com a família, ele não precisa copiar essa carta. Ele só vai ler, ele só vai pesquisar como é, tá? E a atividade 3, então, ele vai responder no caderno de matemática. Qual é a forma geométrica bidimensional de uma folha de papel, onde escrevemos as cartas? Desenhe essa forma. Pesquisa mais 4 formas geométricas bidimensionais que existem, anota seus nomes e faz seus desenhos. O vídeo que segue pode te ajudar. Aí tem um videozinho ali explicando todas as formas bidimensionais. E aí eu aproveito a folha de papel, que a carta é feita, para introduzir esses conhecimentos geométricos na matemática. Então, eu consigo fazer essa integração. Agora pesquise e anota no teu caderno o que são as formas geométricas tridimensionais. Então, eu vou supor, né, que nessa aula o meu aluno já conhece as formas bidimensionais, o quadrado, o retângulo, o triângulo, e aí eu vou passar, então, as formas tridimensionais. E aí o meu aluno vai pesquisar na internet. Vejam que eu não dei o vídeo. Eu pedi para ele fazer a pesquisa e ele vai anotar no caderno as formas que ele achar. Possivelmente, numa turma de 15, 20 alunos, eu vou ter várias formas. Algumas vão ser repetidas, mas outras vão ser diferentes. E isso, lá na minha sala de aula, eu vou deixar o meu aluno apresentar as atividades que ele fez em casa, e nós vamos descobrir várias formas tridimensionais, né? Então, isso aí tudo faz parte da construção do conhecimento. E aí, então, vamos para o segundo passo da aula, que vai ser durante a aula. Lá está o professor, né, fazendo a sua aula, dando a sua aula, com seus alunos em sala de aula, mantendo o distanciamento, usando máscaras, álcool gel, tudo isso. Mas esse passo da aula invertida é feita na sala de aula, tá? Então, o professor, ele vai revisar, ele vai questionar os seus alunos sobre o que os alunos fizeram em casa, ele vai dar a oportunidade para os alunos apresentar suas respostas, ele vai olhar o caderno, né? Ele vai dar essa atenção, vai possibilitar que o aluno leia para praticar a leitura, que ele converse, que ele exponha as suas respostas, que ele possa até debater, vai fazer perguntas que ele tenha que se defender, que ele tenha que mostrar o ponto de vista, isso tudo em sala de aula, tá? Em seguida, deverá propor atividades práticas que complementem o que está sendo estudado. Aquelas atividades que a gente vai poder corrigir, que a gente vai poder ver como o meu aluno está no conhecimento sobre cartas, né? Então, eu trago a atividade 1, que é a leitura, identificação das partes de uma carta, interpretação e ortografia. Tudo isso na mesma atividade, tá? Então, eu tenho a primeira atividade aqui, eu trouxe bem poucas atividades, mas dá para cada professor vai propor o número de atividades que acha necessário. E essa aula invertida, ela não tem que durar uma tarde, né? Ela vai durar uma semana, ela vai durar os dias que a turma que for rendendo e que a turma for precisando, né? De acordo com o nível de desenvolvimento deles. Então, a primeira atividade é para ler a carta e preencher os espaços, indicando com as setas as partes de uma carta. Então, ali ele vai treinar, né? Onde é a data e o local, onde é o comprimento, onde está, né, o texto da carta, onde está a despedida, onde está a assinatura. Isso tudo ele vai treinar colocando ali e lendo, fazendo a leitura desta carta, que já é uma leitura e interpretação, não deixa de ser, né? Depois ele vai responder. Qual é o assunto dessa carta? O que a Bianca gostaria de saber sobre a Amanda? Em que cidade a Bianca está? O que a Bianca está fazendo nessa cidade? Isso aqui já entra a leitura e interpretação. E aí vamos trabalhar um pouquinho de ortografia, né? Retira da carta palavras que iniciam com S, que terminam com S, que são escritas com dois S, que tenham um S na segunda sílaba, e aí eu posso incrementar. Eu trouxe poucas atividades para não me estender aqui na minha apresentação, mas de acordo com cada realidade, o professor vai incrementando, vai trazendo outras atividades para ser feitas em aula. Aí trago uma atividade 2 que eu vou pontuar, então, lá a minha habilidade socioemocional, que é a comunicação, tá? Eu trago uma produção de texto, carta para um amigo. Fazer um amigo secreto de cartas entre os alunos. O nome que cada aluno tirar será o destinatário da carta. O remetente é quem irá escrever. E aí, nesse amigo secreto, então, o meu aluno vai escrever uma carta com todos os passos de carta para aquele amigo secreto que ele tirou, né? O assunto vai ser livre, ele vai escrever o que ele escolher, tá? Então, matemática. Só relembrando alguma coisa aqui na atividade 2.
eu costumava trocar as cartas quando eu fazia essa atividade em sala de aula. Hoje, com a pandemia, a gente não vai mais trocar. Então, a gente vai ter outra forma de entregar essa carta que eu vou apresentar mais no final da aula. A atividade em 3, então, é sobre a matemática. Vamos revisar as formas geométricas, as bidimensionais, as tridimensionais que eles já viram em casa, rever o que eles descobriram, o que eles assistiram, e explicar as diferenças entre as bidimensionais e as tridimensionais, trazendo o que eles já sabem, fazendo com que eles também expliquem, o professor vai indagando e vai deixando eles explicarem. E aí depois o professor faz um resumão explicando com base no que eles já sabem. E aí eu trago aqui algumas atividades. Por exemplo, escreva o nome das figuras geométricas a partir do banco de palavras, tá? E tem as palavras e eles têm que escrever abaixo de cada figura. Atividade 2, que objetos tu conheces com as formas de triângulo, círculo e quadrado? Daí eles têm que pensar em objetos da vida real deles que tenham essas formas. A de 3, né? Siga a legenda e pinte os objetos de acordo com a cor indicada embaixo da figura que eles mais se assemelham, que mais se parecem, né? Então, vamos pintar de vermelho o que parece um cone, vamos pintar de azul o que parece cubo, de amarelo o que parece esfera e de verde o que parece cilindro, né? Aqui trabalhando já os tridimensionais. Isso aqui são atividades introdutórias do conteúdo. Claro que depois o professor vai aprofundando, né? Isso aqui seria para uma introdução de um 3º ano. E aí eu trago a atividade 4, tá? Aprendendo a fazer um envelope com as formas geométricas. Daí a gente pode explorar bem essa atividade, que já vai trabalhar, já trabalha a arte, já trabalha revisa matemática e integra com o que a gente vê em português, que é a carta, né? Realizar envelopes enfeitados e coloridos de acordo com a criatividade de cada aluno em vários formatos. Então, explicar que o tradicional é o retângulo, mas que a gente pode criar outros envelopes redondos, em triângulo, que a gente pode inovar. E aí deixar eles criarem esses envelopes, né? Construindo com as duas partes, passando a colinha na volta, deixando o espacinho para pôr a carta. Isso tudo é uma atividade para ser feita em sala de aula que eles gostam muito, porque eles são muito criativos, né? E com certeza vai sair coisas muito lindas, muito ricas. E aí eu tenho, então, o meu fechamento da minha aula invertida, que seria o 3º passo, que é o depois da minha aula. Né? Esse depois da minha aula também é lá na casa do meu aluno. Né? E aí, então, eu já fiz essa atividade, eu vou passar para eles por WhatsApp, por e-mail, ou, em último caso, já vou ter dado impresso para eles levarem para casa, porque a gente ainda sabe que a nossa realidade com a internet é muito difícil. Então, essa é uma possibilidade impossível, né, que aconteça, da gente já ter que dar esse material para ele levar para casa. Então, o que o meu aluno vai fazer depois da aula? A fim de revisar os conteúdos e trabalhar a parte de arte, encaminhar os alunos a se comunicarem pelo WhatsApp com o seu amigo secreto, enviando uma mensagem simples de comunicação, tirando uma foto da carta que escreveram em aula e desafiando o colega a descobrir a forma geométrica de 2 objetos de sua casa, também por meio de foto. Então, o que eles vão fazer aqui? Ó? No 3º passo da aula, eles vão revisar tudo que eles aprenderam. Tudo que eles aprenderam em português, tudo que eles aprenderam em matemática, e vão trabalhar uma habilidade da BNCC, né, de arte, que é a comunicação, e eles vão entender que a WhatsApp também é uma forma de comunicação muito mais rápida, muito mais eficiente que a carta, que é a forma que a gente usa hoje, e eles vão se comunicar com um colega que eles tiraram de amigo secreto. Por isso que eu disse, não vamos trocar as cartas, porque a pandemia não nos permite, né? Mas vamos trocar de uma forma diferente. Não vamos trocar via papel, mas vamos trocar via WhatsApp, que é uma forma de comunicação que a gente pode dizer que faz muito mais sentido para eles do que a carta, né? Eles precisam conhecer que a carta existe, que ainda muita gente se comunica por carta, que um dia ela foi muito utilizada e que hoje a gente tem outros meios de comunicação como o WhatsApp. Então, eles vão lá, vão dar um oi para o colega que eles tiraram de amigo secreto, vão dizer, oi, tudo bem, eu sou o fulaninho de tal, porque eles já têm esses números no próprio grupo da turma, e eles vão enviar uma mensagem, né, qualquer para o aluno, e vão tirar uma foto da carta que eles fizeram. Ali o aluno vai poder ler a carta que o coleguinha fez para ele. Vai poder ver o desenho, se tem desenho, vai poder ver o que ele escreveu, vai estar treinando a leitura, né, vai estar treinando várias habilidades ali de ler na tela, que é uma coisa que a gente também tem que lembrar, e ele vai ler aquela carta. E o aluno que está tirando a foto está treinando a habilidade de tirar uma foto, de se comunicar pelo WhatsApp, de ter uma imagem nítida, isso tudo faz parte do nosso ensino híbrido, né?
e ainda vai revisar os conteúdos de matemática, que eram as formas tridimensionais. Então, ele vai escolher lá da casa dele 2 objetos, pode ser um celular, por exemplo, vai tirar foto do celular, pode ser um creme, por exemplo, tirar foto do creme, e vai desafiar o colega a descobrir que forma geométrica é aquela. E aí o colega vai mandar pelo WhatsApp as respostas. Depois, lá em sala de aula, a gente vai discutir isso, se o colega acertou, se o colega errou, que forma era aquela, que objeto eles encontraram. E aí a gente vai fazer um fechamento, se foi válido, se não vai. Isso é o professor que faz uma avaliação, né? E aí eu dei todas as orientações aqui. Eu escrevi um exemplo, assim, que a gente vai mandar ou pelo WhatsApp ou impresso. Chama teu amigo no WhatsApp, cumprimenta e diga quem tu és. Mande uma foto de sua carta que fique legível para que ele possa ler. Tire uma foto de 2 objetos de sua casa que tenham qualquer forma geométrica. Por exemplo, a embalagem de detergente líquido tem a forma de um cilindro. E desafio a adivinhar que formas são. E aí, depois disso, então, o professor senta, pensa, vê tudo que foi aprendido, tudo que foi conversado, todo o processo de comunicação do aluno, e ele vai avaliar, né? Vai avaliar se foi válido, se não foi, e ele pode fazer um resumo dos conteúdos estudados para o seu aluno, pode fazer um questionário para ver se o aluno fixou o conteúdo, né, para que eles registrem, fiquem no caderno com registro de um resumo por meio de questionário, ou até por meio de tópicos mesmo, para registrar no caderno tudo que foi aprendido com essa aula invertida. E aí o próprio aluno pode dizer para o professor se ele gostou das atividades, se ele não gostou, e aí pode participar dessa avaliação, né? Então, este exemplo de aula que eu trouxe, com os 3 passos, o antes, durante e o após a aula, eu criei essa aula, né? Porque eu pesquisei na internet e eu não achei nenhum exemplo de aula para os anos iniciais. Então, eu fui atrás e eu criei essa aula. Não é um modelo, não posso dizer que é um modelo, mas é um caminho, é uma possibilidade de vocês poderem estar criando outras aulas com outros conteúdos, com outros componentes curriculares, com outras habilidades sociocomunicativas, socioemocionais, mas que dá um norte, né? Poxa, eu preciso fazer isso, 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 eu tenho que ter o antes, durante e o depois. E o antes é assim, o durante é assim, e o depois é assim. Então, eu quis, com esse propósito que eu fiz essa aula para apresentar para vocês, para dar um norte, assim, que é possível fazer uma sala de aula invertida, é possível, nos anos iniciais. Claro que a gente conta com 2 coisas, né, que é a família e a internet, né, mas se a gente não tiver a internet, a gente vai ter que improvisar, e nós somos os mestres do improviso, os professores são os mestres do improviso, né, a gente vai ter que mandar esse material para casa de alguma forma, e dá para fazer, sim, esse debate em aula, essas atividades, que com certeza vai ser bem válido, e a gente avalia. Depois que a gente realiza, depois que a gente tenta, a gente pode avaliar se deu certo, se não deu. Se não deu certo, a gente pode tentar mais uma vez, ou a gente pode desistir e partir para outros tipos de metodologias que o ensino híbrido nos traz. Mas se der certo, e pode dar comigo, e pode não dar com outro colega, a gente pode seguir tentando e trocando figurinhas, e é importante isso, assim, do professor estar aberto a trocar com os colegas, né? Ah, deu certo para mim, quem sabe dá para ti, não deu para mim, mas pode dar para ti. Essa troca que a gente tem com os nossos colegas é o que fundamenta a nossa prática pedagógica. A gente precisa trocar, né? A gente precisa ler, a gente precisa se formar, a gente precisa estar em formação, mas a gente precisa trocar. A prática com os nossos colegas é muito importante. É delicioso, assim, faz bem para a nossa alma, né? A gente fica mais criativo, a gente adapta as atividades do nosso colega, a gente contribui para as aulas do nosso colega também. Então, essa troca, esses momentos de troca, eu acho que tem que ser constantes na nossa profissão, né? E aí eu falo, assim, um pouquinho para vocês, assim, bem rapidamente mesmo. Como é que eu vou avaliar o meu aluno através da aula invertida? Bom, numa aula invertida, numa sala de aula invertida, a avaliação ela é contínua. Eu avalio o meu aluno desde o momento que ele vai para casa e que ele faz atividades em casa, até ele dizer lá que não gostou da minha atividade na avaliação. Ela é contínua, tudo que o meu aluno faz é válido, todo o processo que ele está desempenhando é válido. Né? Eu avalio antes, eu avalio o durante e eu avalio o depois. Eu vejo o meu aluno como um ser integral em pleno desenvolvimento, então eu vou avaliar todas as habilidades e as potencialidades dele. E eu vou possibilitar que ele também se autoavalie, que ele me diga o que ele já sabe, o que ele ainda não sabe, o que eu preciso trabalhar mais. Essas trocas todas são feitas, são possibilidades de uma avaliação
no ensino híbrido e na sala de aula invertida. Né? Então, agora, para finalizar a minha apresentação aqui para vocês, a minha conversa, eu falo demais, né? Algumas coisas vocês vão aproveitar, outras não, mas eu gostaria de deixar, assim, que vocês tirem minha fala, o que melhor se adaptar à realidade de vocês, né? E se vocês precisarem que eu mande essa aula, eu tenho ela em Word, eu posso passar no grupo que a gente tem ali da Semana Pedagógica, eu posso estar passando para vocês, se vocês tiverem interesse, né? Me deem um oi ali no grupo mesmo que eu passo para vocês, para a gente poder ter uma orientação, não é um modelo, não é o melhor do mundo, mas foi feito com muito carinho para a gente poder ter um início, né? Porque é tão difícil a gente começar uma coisa nova. E esse ensino híbrido é algo totalmente novo, assim, que nunca ninguém vivenciou. A gente tem a experiência do presencial, tem a experiência do remoto. Alguns professores já estavam se aventurando a fazer aulas invertidas, mas a gente sabe que agora é o momento da gente trabalhar esse ensino híbrido. É hoje, é agora, é no ano de 2021, vai ser muito mais em 2022, 2023, e a gente tem que ter caminhos, né? Então, essa minha aula para os anos iniciais é só um começo, né? Para vocês poderem estar se adaptando, é só uma ideia que dá para a gente entender o antes, durante e o depois de um processo de aula invertido. E para finalizar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, trocando experiências, trazendo um pouquinho da minha prática, né? Um pouquinho das minhas inquietações, e está sendo muito relevante também escutar as palestras dos outros professores, a fala que a professora Carla já fez anteriormente à minha. Eu acho que ela contemplou tudo que eu já falei, né? Eu estou só fazendo uma participação mesmo, como eu já tinha falado, mas, assim, agradecer esses momentos de formação e pensar junto com vocês e com a professora Carla também nas possibilidades dessas trocas de atividades, porque a gente tem que criar um grupo, não sei, mas a gente tem que ter esses professores, assim, dos anos iniciais, da educação infantil, do ensino fundamental 2, para a gente poder trocar as nossas experiências, trocar as figurinhas. E isso sempre norteou o trabalho do professor. Desde, assim, desde o início, o trocar as figurinhas é muito importante. E eu quero deixar um vídeo para vocês, já estou quase sem voz, assim, mas eu quero deixar um vídeo para vocês que deixa a minha mensagem final, assim, para esse momento. Eu sei que é muita informação, eu sei que é muita coisa que a gente tem que aprender, que a gente tem que se doar, que a gente perde tempo em casa, que a gente deixa de estar com a família, que a gente fica preparando e às vezes não dá certo e a gente prepara de novo, né? Esse é o nosso desafio, né, diário. A gente se doa muito, o professor, ele se doa e eu acho que isso já está em nós, assim, é uma missão que a gente tem aqui, que a gente escolhe, né, e a gente é vocacionado para isso. E o que é mais importante nesse momento, né? É a gente fazer o nosso melhor, né? Não há receitas, não há, por mais que a gente estude, a gente não sabe tudo, por mais que a gente se aperfeiçoe, a gente não fica 100%, porque cada aluno que entra na nossa sala de aula é um desafio novo, ele traz consigo um monte de bagagens, uma história única, e isso tudo nos desacomoda, né? Então, por isso não há receitas, né, para ser o professor. E eu trago, então, um vídeo que encerra a minha fala, dizendo para vocês assim, ó, façam o melhor de vocês. E eu tenho certeza que o melhor que cada um vai fazer vai ser o essencial, vai ser importantíssimo na vida de cada aluno. Faça o melhor, faça o teu melhor, não é o melhor do mundo, como diz no vídeo, mas o teu melhor, naquele momento que tu está vivendo, né? Te doa para o teu melhor e com certeza o resto tudo vai ser ganho, tudo vai ser aprendizado e a gente vai conseguir com certeza superar esse momento de dificuldade, superar essa crise que a gente está vivendo assim na educação, que a gente não sabe se segue, se vai para lá, se vem para cá, né? Então, vamos passar esse melhor para os nossos alunos, que com certeza vai dar certo, com certeza. Cada um fazendo o seu melhor, do seu jeitinho, porque cada professor tem o seu jeito único, né? Tanto que a gente lembra de cada professor pelo jeito que eles explicam, pelo jeito que eles são. A gente não lembra de professor pela matéria que eles deram, pelo conteúdo que eles nos passaram. A gente lembra de cada professor com carinho que a gente já teve, pelo ser que ele era, pelos exemplos que eles nos davam, pela prática que eles vivenciavam com a gente em sala de aula. Eu, pelo menos, lembro dos meus professores com muito carinho. Nem sei se eu lembro dos componentes curriculares que eles passavam, mas eu lembro deles, a pessoa deles, porque eles faziam o melhor que eles podiam, né? E essa é a minha mensagem final, assim, façam o melhor de vocês.
Se vai dar certo, se vai dar errado, isso é só um detalhe, né? Mas façam o melhor, aproveitem os momentos e busquem esse ser do aluno, né? Esse ser que está lá dentro, esse ser emocional, esse ser que vai se desenvolver integralmente, esse ser que está precisando de afeto, que está precisando de carinho, que embora com distanciamento, ele precisa olhar no olho do professor e saber que ali ele tem um apoio, que ali ele tem uma segurança, que ele pode contar com aquela pessoa, né? Então, deixo o vídeo para vocês e desejo assim um excelente ano letivo. Desafios teremos muitos, muitos, mas vamos nos fortalecer uns nos outros, vamos trocar ideias e vamos assim aproveitar o máximo e dar o nosso melhor. Então, agradeço a oportunidade de estar com vocês mais uma vez e desejo sucesso e muitas possibilidades e muitas felicidades na profissão e na atuação de cada um. Então, eu vou passar para vocês um vídeo do grande Cortella, que eu sou fã, e que traz muitas verdades. Então, assim eu me despeço de vocês, desejo uma boa semana pedagógica, né, nos outros dias, e deixo um grande abraço bem carinhoso a cada um de vocês que me escutou até aqui. Muito obrigada.